Boa tarde a todos. O meu nome é Luiz. Eu sou integrante do Acesso UFRJ Student Chapter. Faço parte da diretoria de projetos e da diretoria de relações institucionais. Nós já vamos dar início à oficina 2 da nossa primeira escola de inverno. Então, nós vamos dar início à nossa oficina número 2, que vai ser coordenada pelos professores Kelly Almeida e Tiago Aversa. Bem-vindos a todos. A professora Kelly Almeida é integrante da diretoria de ensino do ACS-UFRJ Student Chapter e é professora do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, o IFRJ. É graduada em Química e licenciatura em Química pela UFRJ e é doutora em Química pela mesma instituição. A professora Kelly tem experiência na área de Química, com ênfase em Química Orgânica, atuando principalmente nos seguintes temas: planejamento e desenvolvimento de pesquisas de novos compostos orgânicos em água, incluindo novos fármacos com potencial biológico, química verde e produção de biocombustíveis. É coordenadora do Programa Institucional de Bolsa e Iniciação à Docência, o PIBID, e é vice-coordenadora do curso técnico em Química no IFRJ. O professor Tiago é graduado em Química pelo Instituto de Química da UFRJ e é mestre e doutor em Ciência e Tecnologia de Polímeros pelo Instituto de Macromoléculas Professor Heloísa Mano, da UFRJ. Atualmente, o professor Tiago é professor do UFRJ, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, no campus Duque de Caxias. Ele possui experiência na área de Química, com ênfase em Química Orgânica e materiais poliméricos, atuando principalmente nas áreas de síntese orgânica, síntese de materiais poliméricos e obtenção de compostos poliméricos. Sejam bem-vindos, professora Kelly e professor Tiago. A palavra é com vocês agora. Bem, gente, boa tarde. Eu vou iniciar essa oficina com vocês. Meu nome é Kelly, tá? Conforme o Luiz nos apresentou aí. Vou estar aqui hoje junto com meu amigo de longa data, o Tiago Aversa, que trabalha comigo lá no IFRJ, Campus Duque de Caxias. E lá a gente desenvolve, né, algumas pesquisas, né, na área de ensino e na área de química, com a ênfase em sustentabilidade e química verde. A minha trajetória de química verde não começa só no Instituto Federal, né? Eu entrei na graduação em 2000 na UFRJ e a partir de 2001 eu comecei a trabalhar com química orgânica em água, né? Em fase aquosa. E a partir dali eu fui desenvolvendo
alguns trabalhos e algumas pesquisas na área de Química Verde. E quando eu terminei o doutorado, também tinha uma parte de Química Verde nele. Eu passei para o IFRJ para ser professora efetiva de lá e comecei a desenvolver lá a disciplina, né, de Química Verde e Sustentável. Foi aí que eu comecei a trabalhar com a parte do ensino de Química Verde, por lá ter um curso de licenciatura em Química, tá? Tiago vai falar um pouquinho dele, para depois a gente começar a oficina. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui, dividindo a oficina com a professora Kelly, né? Como ela falou, a gente se conhece já há muito tempo, desde a época da nossa graduação, que foi onde eu comecei a ter o contato com Química Verde. E depois fui para a área dos polímeros e estou no IFRJ, tenho algumas áreas, algumas linhas de pesquisa nessa área de materiais sustentáveis, trabalho com síntese de polímeros também, e a gente vai apresentar aí um pouco sobre isso. Beleza, pessoal. A gente dividiu em 2 momentos, tá? A gente vai demonstrar alguns experimentos que, se fosse numa oficina, né, presencial, a gente estaria lá agora num laboratório, conversando com vocês, fazendo esses experimentos com vocês. Mas como nós não podemos, né, nesse momento, fazer isso, nós fomos até lá, gravamos alguns experimentos, algumas explicações a gente tem aqui no material que eu vou apresentar para vocês. Depois de cada experimento, a gente vai abrir os microfones e o chat para quem quiser se manifestar, falar alguma coisa sobre cada um deles, tá? E na quarta-feira, a gente também finaliza essa oficina mostrando alguma coisa sobre métricas da Química Verde, né? Para a gente mostrar quão verde era aquele experimento que a gente está mostrando para você hoje. Na quinta-feira, a gente vai falar um pouco deles, vai mostrar como, de uma forma assim mais simples, como a gente poderia calcular a verdura daquele experimento, tá? Através das métricas holísticas. E a gente vai tentar fazer aí uma estrela verde com vocês na quarta-feira, de algum experimento que a gente vai passar hoje. E assim a gente vai vendo, né, caminhando aí e tentando disseminar um pouco do conhecimento aí de Química Verde, sustentabilidade, e uma parceria aí que a gente tem muito boa com o chapter, né, da UFRJ. Parabenizar aí vocês pelos eventos que vocês trazem, né, sobre o assunto, e tenho certeza que essa escola de inverno vai ser mais uma vez um grande sucesso, como todos os outros eventos que vocês trazem para nós aí e para a comunidade, tá bom? Eu vou só desligar meu vídeo aqui, porque daqui a pouco, né, a gente vai mostrar a apresentação, mas o Tiago, ao mesmo tempo, depois vai mostrar o vídeo que a gente gravou de cada um experimento, então vai ficar meio difícil. Então, eu vou tirar minha câmera para poder não ter essa divisão aí de olhares, para que vocês possam, né, assistir direitinho ali os vídeos dele, tá? Então, assim, eu vou começar aqui. Então, gente, como a gente foi nos apresentado e a gente também se apresentou aí para vocês, meu nome é Kelly e ele é o Tiago. A gente faz parte lá do IFRJ, Campus Duque de Caxias, tá? Aqui são nossos e-mails, caso alguém queira entrar em contato, alguma dúvida, algum questionamento, ou quiser algum material, tá? A gente sempre está aberto a compartilhar coisas, tá? Então, a nossa oficina é experimentação em Química Verde. Vamos tentar aqui, não podemos trazer todos os experimentos, porque não daria tempo, mas a gente, né, quer tentar aqui fazer experimentos, tanto da área do ensino médio, né, que a gente vê que professores da área do ensino médio querem saber um pouco mais sobre sustentabilidade, sobre Química Verde, e não tem muito acesso a esses materiais, e tanto para a área da graduação, né? Alguns experimentos que poderiam ser feitos em graduação, para que também seja colocado essa filosofia, né,
essa prática aí para que os nossos alunos, né, sejam formados dentro dessa filosofia, que não é uma filosofia nova, tá? Ela não é uma modificação de química, não é isso. É apenas uma nova forma de se olhar, tá? Nem digo que é nova, né? Porque eu trabalho com ela desde 2000, né? Conforme eu falei. Então, ela não é tão nova assim, ela é apenas pouco difundida, né? No Brasil, talvez, em alguns lugares. Só que, de uns tempos para cá, ela está ganhando força e ficamos felizes com as iniciativas para que ela ganhe essa força, tá? Eu e o Thiago Aversa, nós somos coordenadores do Laboratório de Sustentabilidade de Química Verde, o Verde Lab, que é essa marquinha aqui para vocês, tá? No final lá dessa oficina, a gente vai mostrar para vocês como vocês seguirem a gente no nosso Instagram e ficar mais a par de tudo que a gente faz lá no Verde Lab e outras curiosidades sobre sustentabilidade. Bem, então, o que né, a Química Verde, né, eu vou falar bem rápido sobre ela, porque a nossa oficina não é sobre os princípios da Química Verde, mesmo porque Química Verde não se resume a isso, né, os princípios da Química Verde, mas eu não posso deixar de passar aqui, né, uma frasezinha sobre a definição de Química Verde, o porquê que a gente estuda, né, a Química Verde sustentável, para que vocês, quem nunca tenha visto, né, nunca tenha entrado em contato com essa filosofia, possa entender rapidamente, né? Então, a Química Verde é a criação, o desenvolvimento e a aplicação de produtos e processos químicos que tem como principal intuito reduzir ou eliminar o uso e a geração de substâncias nocivas. Então, a gente tenta criar, desenvolver, né, metodologias, produtos, processos, para que a gente não tenha uma geração de substâncias, resíduos que possam fazer mal ao meio ambiente e a nós mesmos. Então, o que a gente espera com isso? A gente espera ganhar vantagem, né, nas metodologias tradicionais, mas a gente também espera atingir os mesmos níveis de eficácia, gerando a menor quantidade de resíduo químico, como eu falei, para um posterior tratamento, mas que eu consiga gerar produtos, né, que são lá responsáveis por uma série de efeitos que nós precisamos ter, né, na nossa vida, no nosso dia a dia. Aqui estão os 12 primeiros princípios da Química Verde, mas não posso me ater a eles, ok? Eu só estou mostrando aqui para que vocês possam ter uma noção, para quem nunca, né, viu Química Verde, mas estamos abertos a tirar qualquer dúvida depois, né? Então, aqui são os 12 primeiros princípios, né? Prevenção, eficiência atômica, síntese segura, desenvolvimento de produtos seguros, uso de solventes auxiliares seguros, eficiência energética, fontes de matérias-primas renováveis, evitar a formação de derivados, a catálise, produtos degradáveis, análise em tempo real e a química intrinsecamente segura para a prevenção de acidentes. Por que eu chamo eles dos 12 primeiros princípios? Porque nós já temos estudos que mostram, né, alguns pesquisadores da área, como, por exemplo, o Adélio Machado, da Universidade do Porto de Portugal, que já lançou aí um artigo que não é tão novo assim, tem alguns, acho que uns 2 anos, 3 anos, onde ele mostra, né, que existem aí, podemos englobar mais outros 12 princípios, né, que aí tem a ver um pouco com as métricas, tem a ver um pouco mais com os processos químicos, e isso facilmente, vocês conseguem buscar isso, né, na base de dados de vocês facilmente. Os outros 12 princípios da Química Verde, pode colocar assim, que vocês conseguem achar essa referência facilmente, ok? Então, a Química Verde no ensino, porque aqui a gente está numa oficina de experimentação, né? Então, é como se a gente estivesse ensinando algum experimento voltado para um experimento mais sustentável, um experimento com mais Química Verde, né? Então, por que ela é importante, né? Eu tenho que fazer a inserção da Química Verde nos currículos e projetos pedagógicos, né, dos cursos do ensino médio, dos cursos do ensino técnico e dos cursos superiores. Por que isso?
porque é ali que eu vou formar, né? Eu vou formar pessoas, eu vou formar cidadãos pensantes, por exemplo, no ensino médio, no ensino técnico, os alunos, né, irão trabalhar numa empresa química. No ensino superior, aquele aluno vai se tornar ou um dia professor, se ele estiver, né, na carreira da licenciatura, ou trabalhar numa indústria, se ele estiver na carreira da química, química industrial, engenharia química, ou até mesmo na área farmacêutica, tá? Então, a gente tem que inserir esses conceitos a fundo de sustentabilidade, química verde, tá? Nesses currículos, nesses projetos políticos pedagógicos, para que eu tenha aí um futuro sustentável, que é o que a gente busca nos dias de hoje. Sabemos que isso é um grande problema, né? A degradação está cada vez maior, então a gente precisa melhorar as nossas condições, porque daqui a pouco não vai haver, né, um planeta para nos sustentar. Então, as instituições de ensino, elas são muito importantes. Elas são importantes porque lá a gente desenvolve ideias, a gente discute, né? A gente tem que lá nesse local, a gente vai formar uma base sólida em sustentabilidade, né? E aí a gente pode fazer isso, toda essa discussão, todo esse desenvolvimento, levando em conta as potencialidades de cada região, né? Se uma região X tem um potencial em biodiesel, né? A gente vai investir naquela instituição falando de biodiesel, por que não para o ensino médio, mostrando, né, para os alunos sobre o biodiesel, se ela tem uma potencialidade, né, na indústria farmacêutica, petrolífera, por que não, né, levar a sustentabilidade nessas escolas, né, nessas escolas de ensino médio, técnico ou superior, para que a gente possa, né, então, incluir bastante tópicos da química verde, sustentabilidade aí nesses currículos e formar, né, um futuro, aí, melhores profissionais para um futuro. Então, nós, como instituição de ensino, a gente precisa ser pioneiro na divulgação da química verde, porque a formação de profissionais cada vez mais conscientes dos nossos problemas, e são muitos nos dias de hoje, né, vocês sabem, e eles vão ter possíveis soluções, a gente consegue estimular procedimentos mais limpos, a gente vai adquirir, né, ao longo do tempo uma postura de prevenção à poluição, e aí a gente vai ter, né, procedimentos mais seguros em consonância com a preservação ambiental. Então, é muito importante nós, como instituição de ensino, sermos a pioneira nessa divulgação. E aí, como é que a gente pode, né, introduzir a química verde, sustentabilidade nesses ensinos? A gente pode introduzir através da história da química, né? Eu vi um trabalho muito interessante que o professor introduziu sustentabilidade, fazendo com que os alunos construíssem uma tabela periódica com caixas de leite, né, que eles jogariam fora. É claro, né, que ali tem a questão da reciclagem, mas ali dentro desse trabalho, foi um trabalho bastante extenso, foi uma dissertação de mestrado, não uma tese, onde ele fala sobre a história da tabela periódica, ele fala sobre a sustentabilidade, o que aconteceria com aquelas caixas, né, de leite. Tem toda uma história ali envolvida, e aí, dentro da história da química, ele consegue fazer essa introdução aí, né, de alguma forma, de algum meio, sobre a temática da oficina de hoje. A gente também pode trabalhar os conteúdos teóricos, né? Os conteúdos teóricos vêm sempre a experimentação, porque a experimentação é o que o aluno, eu acho que se interessa, né? Principalmente aquele aluno que não tem um laboratório à sua disposição, né? Os alunos do ensino médio. A maioria das escolas, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, escolas públicas estaduais ou municipais, elas não têm esse laboratório. Então, assim, eles gostariam muito, né, de ter essas aulas experimentais de qualquer coisa. Então, quando você chega lá com experimentos, né, de sustentabilidade, faz todo um trabalho com os alunos,
é possível, sim, você chamar a atenção desses alunos sobre o que seria sustentabilidade, o que ele pode fazer em casa para que ele agrida menos, como ele pode atuar localmente, né, na sua região. E assim nós trabalhamos muito com a experimentação, é um grande aliado nosso, né, para o desenvolvimento da química como ciência, não só a química verde. A gente também pode trabalhar a educação ambiental, né? E aí, com a educação ambiental, a gente pode promover discussões, né, sobre a sustentabilidade de uma forma ampla. Nós podemos, por exemplo, trabalhar pegadas ecológicas com esses alunos, né, com vocês. Vocês podem procurar aí em sites de busca pegadas ecológicas, pegada do carbono, pegada hídrica, né? Então, vocês podem, lá dentro desses sites, vocês podem, né, fazer os seus cálculos de pegadas ecológicas, de quantas terras, né, você já gastou nesse ano. É bem interessante vocês observarem isso, o seu dia a dia, como a sua rotina influencia, né, no mundo em que você vive, e tentar se reeducar, né? E tentar também reeducar as pessoas que vivem com vocês, né, no trabalho ou na casa de vocês. Isso é muito importante, cada um fazendo a sua parte localmente. Então, aí, esses são os experimentos em que a gente já trabalhou lá no IF Caxias, são muitos, né? Todos eles fazem parte de um evento que a gente produz todo ano com os nossos alunos da disciplina de Química Verde e Sustentabilidade. Esses aí, como vocês estão vendo, alguns deles nós vamos mostrar para vocês, né? O Tiago vai começar aí a mostrar para vocês já. E o que não der para mostrar hoje, nós vamos continuar na quarta e falar sobre as métricas desses experimentos que estamos mostrando. Ok? Então, o primeiro que a gente vai falar é a síntese do biodiesel, né? Quando a gente fala de fontes de matérias-primas renováveis, que é um dos princípios da química verde, muitos alunos citam já o biodiesel, né? Citam a biomassa como um exemplo desse princípio da química verde, né? Então, o biodiesel realmente ele tem algumas vantagens, né? Por exemplo, ele não possui compostos sulfurados e aromáticos, apresenta elevada quantidade de cetanos, que é o que corresponde às octanagens, né, da gasolina que a gente ouve tanto. Ele pode ser biodegradável, ele é uma excelente alternativa energética que traz uma série de vantagens ambientais, econômicas e sociais, tá? E a gente pode produzir o biodiesel a partir de diferentes óleos, né? Principalmente, né, lá a gente faz óleos residuais, né? Aquele óleo que você fritou uma batata frita durante o fim de semana, um pastel, né? Geralmente o que chega mais para a gente lá com os alunos é o óleo de soja, né? Que é o mais usado, mas nós já fizemos aí experimentos, vocês vão ver lá no final, com todos esses óleos que vocês estão vendo aqui, né, os outros exemplos, sempre óleos de fritura, óleos usados, né, para que a gente reaproveite, né, não joga aquele óleo fora, jamais jogue o seu óleo pela pia, porque 1 litro de óleo contamina 20 litros de água, então você não faça isso, porque você vai estar fazendo um grande mal aí para o meio que você vive. E a gente aí reduz aí a poluição ambiental com o uso do biodiesel. Temos desvantagens no biodiesel, mas não temos tempo para ficar discutindo sobre essas desvantagens agora, né? Mas então a gente vai mostrar aí para vocês, né, essa reação envolvida aí. A gente vai falar lá na hora, já o vídeo, o Thiago vai colocar. Então a gente tem um triglicerídeo, né, que é o meu óleo, um álcool sempre de cadeia curta, o metanol ou etanol. Aqui no caso, como a gente quer trabalhar, né, de uma forma mais sustentável possível, nós usamos o etanol, tá? Porque o metanol tem aí alguns problemas, né, de toxicidade para a pessoa que está manipulando.
tem problema ambiental, mas aí a gente usa, então, o etanol. Demorou um pouquinho para a gente acertar essas condições, mas a gente conseguiu, e hoje a gente faz bastante essa prática lá no IFE. Usamos a base hidróxido de potássio, e aí a gente transforma, né, o triglicerídeo em monoésteres e a glicerina. Então, a rota mais usada, essa daí, conforme eu mostrei para vocês. E esse aqui, por exemplo, ó, são os resultados que nós temos lá dos nossos alunos, né? Todo o óleo residual que a gente usa, soja, canola, girassol, amendoim e milho. Vocês podem ver que a gente fez 2 experimentos, né? Sem ultrassom e com ultrassom. No vídeo a gente mostra o sem ultrassom, mas fala rapidamente, né, do uso do ultrassom. Aqui a gente está trabalhando um outro princípio, né, que é a fonte alternativa de energia. As reações com ultrassom, elas são mais rápidas. Aqui, sem ultrassom, demora 1h30, e com ultrassom a gente consegue fazer em 40 minutos, e a gente também consegue reduzir a porcentagem do catalisador básico que a gente usa quando a gente usa o ultrassom. Mais para frente, a gente vai ver um outro experimento com micro-ondas, e aí eu volto a falar sobre a fonte alternativa de energia. Você pode ver que os rendimentos são muito bons, que a gente obtém, né? Claro que a gente faz a verdura depois para saber, né, qual foi a eficiência de massa dessa reação, mas que não vem o caso aqui no momento, porque o Thiago vai mostrar aí para vocês como é que a gente faz isso lá no laboratório, na prática, o biodiesel, tá? E depois a gente vai falar um pouquinho do outro óleo usado, né? O que a gente faz, outra prática do óleo usado, que seria o sabão, tá bom? Então, primeiro vamos falar um pouquinho do biodiesel, ele para depois a gente falar o sabão. Vai aí, Thiago. Posso compartilhar? Eu acho que você precisa parar aí para eu compartilhar aqui. Eu nunca compartilhei pelo Zoom, não. Tô igual a você, vamos ver o que é. Então, gente, um dos nossos grandes problemas é o óleo de fritura usado. Vocês sabiam que 1 litro de óleo que a gente descarta na pia, ele polui até 20 litros de água potável. Então... Agora o áudio tá indo, gente? Ah, sim. É muito ruim a gente fazer esse descarte na pia. Então, como é que a gente pode trabalhar isso com os alunos e trazer o contexto da Química Verde? Nós temos 2 experimentos que a gente pode fazer com os óleos de fritura, né? A gente pode fazer o biodiesel, que a gente vai explicar agora, e o sabão, que a gente vai explicar posteriormente. Para fazer o biodiesel, eu vou ter 16 gramas do óleo de fritura, que eu usei, 0,24 gramas de hidróxido de potássio, e precisa ser o hidróxido de potássio para ter a transformação dessa reação em biodiesel, ok? 17 ml de álcool etílico, o álcool etílico que você encontrar com menos água possível. Aqui no laboratório nós estamos usando o álcool etílico absoluto, tá? Porque ele tem uma menor concentração de água para não atrapalhar lá no rendimento do meu biodiesel. Aí a gente vai misturar esta base, hidróxido de potássio, no álcool, dissolver ela, e após toda a dissolução dessa base no álcool, nós vamos jogar no óleo e vamos colocar sob agitação por aproximadamente 1h30. Esta reação ela pode ser feita em outras formas de energia. Por exemplo, se um laboratório tem ultrassom. No ultrassom, esta reação vai ser feita em 40 minutos. O ultrassom foi descoberto em 1927, que poderia favorecer reações. Porém, ele é muito usado para banhos, para limpezas de vidrarias, né? E aí, na década de 70, começou-se a estudar as reações no campo chamado de sonoquímica, tá? Então, quando o ultrassom, que está aqui, no finalzinho a gente vai ligar para você ouvir o barulhinho, né? Ele é irradiado em um líquido, e aqui a gente colocaria um balão com nossa reação, né? As ondas, elas começam a se propagar através de um meio que está ali, criando uma série de implosões, regiões compreensivas. Essas implosões são chamadas de
cavitações, tá? O colapso dessas bolhas provoca uma liberação de grande quantidade de energia, gerando uma temperatura local instantânea muito elevada, que pode chegar até 5.000 graus Celsius e pressão de até 2.000 atmosferas. Por isso que a sonoquímica, né, as reações em ultrassom, elas têm, né, o tempo dessas reações são reduzidos drasticamente e muitas vezes os rendimentos são muito aumentados aos métodos convencionais. Então, o uso de ultrassom em reações químicas vem se tornando uma técnica muito promissora. E aí, o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer uma série de reações aqui. Nós podemos fazer a própria reação do biodiesel aqui, em menor tempo, em quantidade menor de catalisador. E aí não vai precisar usar tanto catalisador. Nós podemos fazer reações de esterificação, as reações de fármacos, reações multicomponentes. Uma série de reações já foi estudada nesse ultrassom e a gente tem um grande favorecimento das mesmas. Vou ligar para fazer o barulhinho, tá? Aqui então é o barulhinho do ultrassom e aí a cavitação que está acontecendo aqui dentro, onde eu botaria o balão aqui para a reação acontecer. Porém, né, como a gente não é em todo lugar que nós temos um ultrassom, a gente pode deixar fazendo na aula para os alunos verem posteriormente no dia seguinte, por exemplo. Após 1h30 de reação do biodiesel, a gente passa por um funil, tá bom? Deixa decantar normalmente por 24 horas. Nós vamos estirar então a parte do biodiesel, que é a parte que a gente deseja. A outra parte é a parte da glicerina, tá? Esse biodiesel, quando a gente retirar ele, nós vamos fazer algumas lavagens para que o pH fique o pH mais próximo do 6 a 5,5, que é o que a ANP exige. Depois a gente centrifugaria, né, esse biodiesel. E aí aqui a gente tem, por exemplo, ó, ele já pronto. Esse aqui é o de soja, tá? Mas a gente já fez com outros óleos também. A gente já fez com óleo de girassol, a gente já fez com óleo de canola e a gente também fez com óleo de milho. E aqui tem algumas amostras de biodiesel de diferentes óleos que a gente já conseguiu fazer aqui nas aulas práticas de Química Verde. Além do biodiesel... Pode falar aí, Tiago. Tem uma pergunta aqui no chat, Kelly, eu não sei se você consegue ver. A Andréia está perguntando qual catalisador que a gente usa para fazer o biodiesel. Então, Andréia, a gente já estudou catalisadores, né, heterogêneos também. Uhum. Porém, a gente está, na prática aí que a gente mostrou, foi uma catálise homogênea, né? A gente está usando o hidróxido de potássio. A gente já fez esse mesmo biodiesel, né? Não trouxemos essa prática aqui filmada para vocês, mas a gente também já fez com um estudo lá, né, de zeólitas que o professor Tiago faz, por exemplo, nos estudos dele com o grupo que ele tem no IMA, e ele traz para a gente testar essas catálises heterogêneas para ver se dava certo ou não essa transformação do triglicerídeo em biodiesel. Uma zeólita dele deu certo, a outra nem tanto, mas é assim que a gente caminha, né, fazendo esses estudos. Na verdade, não eram zeólitas, tá? Eram resinas poliméricas. Isso, eram resinas, mas é porque eu já fiz. O seu era uma resina. Zeólitas também. O seu era uma resina, é isso. O seu era uma resina, desculpa, o seu era uma resina, lembro agora do potinho que você trouxe. E eu testei já 2 zeólitas que eu comprei também para fazer esse estudo. Já testei tanto com resina quanto com zeólita, você está certo. As resinas, na verdade, a gente modifica, né? A gente obtém uma resina comercial, uma resina com monômeros, né? De estireno, de vinilbenzeno, e depois incorpora agrupamentos ácidos que tornam esse material um bom catalisador, tá? Que a Kelly já testou, inclusive, como ela falou aí. Voltando aqui para o sabão, a gente, como ela falou, além de fazer o biodiesel, a gente também pode
produzir sabão a partir desse óleo de cozinha usado, né? O sabão ele é conhecido desde a antiguidade e só a partir do século XVIII é que a gente teve uma produção industrial desse produto, né? Ele vem da reação entre óleos e gorduras com materiais que tenham características básicas ou alcalinas, né? O que diferencia um óleo de uma gordura vai ser a presença de insaturações. Quando a gente tem insaturações na cadeia desse triglicerídeo, que é essa primeira imagem, a gente tem os óleos, né? Então, eles são mais fluidos à temperatura ambiente aqui. Já as gorduras têm uma cadeia linear saturada, então isso vai conferir a esse material que eles têm uma propriedade sólida, tá? Se a gente pegar lá o óleo de soja ou o óleo de girassol, ele tem insaturações. Se a gente pegar uma gordura, por exemplo, de porco, de boi, ele já vai ter maior concentração de cadeias, maior quantidade de cadeias saturadas, e com isso elas vão ser sólidas, tá? A reação envolvida no sabão ela é bem parecida com a reação que a gente obtém lá do biodiesel, né? A gente tem lá o nosso triglicerídeo, essa primeira estrutura daí, e a gente faz uma reação com hidróxido de sódio. E a gente obtém 3 moléculas do sabão, desse grupamento éster, desse grupamento sal orgânico, e uma molécula de glicerol. Então, aí o óleo gordura é uma reação de hidrólise, uma hidrólise básica que a gente faz desses óleos ou gorduras, tá? A gordura usada, o óleo usado, a gente dá um destino para esse óleo, né? A gente chegou a fazer algumas oficinas no IFRJ, principalmente na recepção dos calouros, toda a turma de recepção de calouros a gente reunia em grupos, montava os grupos, dava o material para cada um, né? Hidróxido de sódio, o sabão, os potinhos, e eles faziam o sabão, distribuíam nos potinhos dele, em algumas garrafinhas, enfim, e eles levavam para casa para depois utilizar esse sabão. Uma coisa que a gente sempre avisava é que esse material a gente não pode usar para tomar banho, porque a gente não faz um teste neles, né? Então, pode ser que a basicidade dele seja muito alta e que ele possa vir a desenvolver algum tipo de alergia na pele, mas ele é bem útil, por exemplo, para lavar louça, para lavar panos, para lavar quintal, enfim, para limpeza geral que não seja nada para nosso uso, nem para o uso em animais de estimação, tá? Então, o sabão é um sal orgânico derivado de um ácido graxo, então tem uma parte que ela é hidrofílica, que vai interagir com a água, e a parte hidrofóbica, que vai interagir com a gordura. Pode passar, Kelly. E aí a gente colocou também a gente fez um folderzinho informativo que a gente colocava essa figura, né? Como é que o sabão limpa? A gente tem uma dispersão dessas moléculas de sabão ou do detergente na água. As partes apolares, né? A cadeia hidrofóbica vai interagir com a gordura e a parte hidrofílica vai ficar interagindo com a água e a gente vai ter a formação dessas estruturas aí no final, que depois vão ser removidas completamente, deixando a superfície desengordurada, né? Tem a formação dessas micelas. E aí eu vou passar aqui de novo o vídeo que a gente ensina a fazer esse sabão. No final do vídeo, eu quero comentar algumas particularidades especificamente dessa síntese dessa obtenção desse sabão que a gente obteve aqui. No biodiesel, que a gente acabou de ver, com óleo usado a gente também pode fazer sabão, que pode ser utilizado não para tomar banho, dar banho em pet, mas a gente pode usar para lavar pano de chão, para lavar panela. Ele tem essa utilidade. Então, o sabão a gente faz da seguinte forma. Uma parte de água, e aqui a gente está usando como parte um copinho de café. Então, uma parte de água, que eu já coloquei aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Uma parte de água, um copinho desse de água. Uma parte de soda cáustica. E aí a gente vai dissolver essa soda cáustica nessa parte de água. A gente precisa tomar cuidado porque ele esquenta, a soda já foi dissolvida, então eu vou adicionar as 4 partes
de óleo. 1, 2, 3, 4. Após essa adição, a gente vai agitar essa mistura por 20 minutos. Eu vou adicionar, isso é opcional, tá? Colocar corante, colocar aroma. Eu vou colocar aqui um aroma de óleo de pinho para dar um cheiro nesse sabão. Algumas gotas, porque ele é bem forte. E vamos lá mexer. Deixa eu começar a mexer aqui. Depois dos 20 minutos de agitação, a gente pode ver que a mistura se torna um pouco mais viscosa e com um aspecto mais turvo. Isso daqui, esse resultado daqui, esse produto daqui, tem que ficar descansando por pelo menos 7 dias antes da gente usar. Tá? Dessa forma a gente consegue ter um produto com uma basicidade menor, que vai agredir menos a nossa pele. Depois de seco, ele vai ficar com um aspecto assim. Ele fica com um aspecto tipo um sabão, como se a gente tivesse comprado o sabão no mercado. De novo, é importante a gente falar que esse sabão ele não é pra gente tomar banho, ele não é pra gente dar banho em pet. Esse sabão ele é destinado pra gente lavar pano de chão, lavar louça. Para isso ele pode ser utilizado, tá? Que a gente não tem um controle da basicidade dele. Então ele pode ser usado para essas finalidades. Eu enfatizo bastante isso, essa questão da basicidade do uso desse sabão, porque realmente se ele pode causar algum tipo de queimadura, então se você usar para tomar banho, por exemplo. Mas para lavar louça eu até uso na minha casa. Esse daí, especialmente, eu não sei por quê. Não sei se a soda não estava... Ele ficou meio esquisito, depois eu levei para casa para ele secar e ele não tá, ainda está secando. Mas, em geral, ele fica igual esse do pote azul aí que a gente fez. Então, ele é um produto que dá para a gente usar, dá para a gente levar para os alunos. A gente deu um curso também desse sabão para a Associação de Moradores lá do entorno do IFRJ Duque de Caxias, que lá tem muito, né? As pessoas vendem salgadinho, fritam salgadinho, então tem uma demanda de óleo muito grande. Então isso poderia servir até como uma fonte de renda para essas pessoas também. Outra coisa que eu esqueci de comentar rapidinho, Kelly. Nesse daí a gente não colocou corante, a gente só colocou o óleo de pinho para dar aroma, tá? Para dar o cheiro. O corante, o ideal é que não se use corante alimentício. A gente chegou a fazer uns testes, não sei se Kelly vai lembrar disso, a gente tinha um corante alimentício que a gente comprou verde. Só que, como o meio está muito básico, ele acabava mudando de cor. Então, assim, o ideal seria usar algum tipo de pigmento inorgânico e não esses corantes que a gente usa, que a gente consegue comprar no mercado, tá? Ok. Então, gente, biodiesel e sabão poderiam ser experimentos que você conseguiria fazer, por exemplo, no ensino médio, né? No ensino técnico, porque aí você tem a disponibilidade, né? de se comprar, de ter o óleo, obviamente, usado, de se comprar, né? Talvez essa base, eu não sei o hidróxido de potássio, se é tão difícil de ser comprado ou não, né? Por uma escola. O de potássio precisa de registro na... Então ficaria um pouco mais difícil mesmo para se ter o biodiesel lá numa escola, né? A menos que fosse uma escola que tivesse algum tipo de registro para fazer essa compra. Agora, o sabão a gente consegue fazer, a gente já testou e consegue fazer com soda cáustica que a gente comprava em loja de material de construção. Ou né? no próprio mercado. O mercado também vende. No mercado era melhor, não era? Teve uma história assim, que a do material de construção, sei lá, eu acho que a gente achou mais
misturada com outras coisas, e a do Isso. mercado era melhor, aquela que a gente compra para desentupir ralo. Não é o diabo verde, mas é só da cáustica mesmo que está escrito lá. E aí tem que ter todo esse cuidado, né, da queimadura na hora que está misturando, porque é uma reação exotérmica. Então, você tem que ter um pouco de cuidado ali para fazer com o pessoal, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade. Bem, eu vou passar agora para uma reação que a gente faria no ensino superior, né? Que é a bromação da acetanilida. Então, o que a gente faz, né? Essa reação é uma reação de substituição eletrofílica aromática, né? Na hora que a gente está introduzindo lá as reações de substituição eletrofílica aromática, vem uma gama de exemplos para a gente, só que esses exemplos para o laboratório sempre são muito poluidores. Ou então usa-se reagentes que são muito tóxicos para o ser humano, né? Que seriam nós ali que estaríamos manipulando. Então, a gente começou a pesquisar uma reação de substituição eletrofílica aromática que fosse mais amigável. E aí a gente encontrou algumas coisas na literatura e a gente acabou adaptando para essa daí, né? Então, a gente começou a usar, por exemplo, a reação que tem lá na literatura descrita para essa reação, usa-se bromo líquido, que temos muitos problemas de queimadura com bromo líquido, é extremamente perigoso. E também uso o ácido acético glacial, né, para fazer essa reação aqui, é um método relatado na literatura. A gente conseguiu fazer uma reação muito mais rápida, usando água, né, e etanol como solventes, e aí a gente tomou, né, para fazer essa reação, o nitrato de sério amoniacal ou nitrato de sério amônio, que é conhecido comercialmente como CAM, que é essa molécula aqui, né? Ele vai reagir com brometo de potássio, formando o bromo eletrofílico que a gente precisa para que haja aqui, né, a reação de substituição eletrofílica aromática, para a gente ter esse produto aqui final. Esse seria o nosso método alternativo. O professor Tiago aí vai passar para vocês como é essa reação e como ela é bem legal, né, de se ver lá por conta da formação que esse produto dá, né? Pode ir aí, Tiago. Vai. Bem, aqui nós temos 1 grama de acetonilida, tá? Em 15 ml de etanol. E aqui em cima nós temos o nitrato sérico amoniacal, tá? Com brometo de potássio, misturados em água. E nós vamos gotejar ele lentamente por aproximadamente 10 minutinhos para que a reação de bromação da acetonilida, tá? Uma reação de substituição eletrofílica aromática ocorra ali. Vamos então gotejar o nitrato sério amoniacal com o brometo de potássio na solução de acetanilida com 15 ml de etanol. Vocês vão observar que durante esse gotejamento eu vou ter aqui uma solução mais avermelhada, mais castanhada, e quando bate aqui, né, para que a reação aconteça, ela fica mais alaranjada. Daqui a pouco, isso aqui vai ficar incolor e vai formar o meu produto. Após os 10 minutos de gotejamento da solução de nitrato sério amoniacal com o KBR sobre a acetonilida, né? A gente coloca, ó, ficou incolor já totalmente, e aí a gente coloca um banho de gelo e espera ir por mais 10 minutinhos para o produto precipitar. Passados então os 10 minutos em que ele ficou em banho de água gelada, a gente tira ele da água gelada e alguns minutos depois ele começa então a finalizar o sólido precipitado. Depois esse sólido pode ser recristalizado em água gelada. Aqui está o sólido seco já, tá? Faltando ainda recristalizar. E esse aqui vai ser a acetonilida bromada na posição para. Obviamente vai ter um pouco da posição orto, mas por conta do impedimento estérico, a gente tem mais na posição para. Bem, então, eu não sei se vocês conseguiram observar, né? Então, o CAN, né, o nitrato sério amoniacal,
ele é um sólido laranja, né, muito bonito. E aí ele fica, né, com uma coloração avermelhada, em contato aí com um dos solventes. E aí, quando ele goteja na acetanilida, ele começa... o gotejamento tem que ser lento, né? Não precisa ser tão lento, mas também não pode ser tão rápido. Então, em 10 minutinhos, esse gotejamento ele ocorre completamente. Então, você, mais ou menos, em algumas vezes, você dá uma balançadinha ali. Se você tiver alguma coisa para agitar, né? Uma placa de agitação, você pode deixar agitando e o gotejamento ocorrendo constantemente, e aí ele vai começando a ficar incolor, e aí fica tudo líquido, e aí a gente coloca, então, num banho de gelo, e depois de sair desse banho de gelo, eu precipito ali já o produto final, né, a bromoacetanilida, e é muito bonita essa reação de ver, né, os alunos, eles ficam muito, assim, fascinados de ver essas cores que vão se modificando, o sólido acetanilida que some, depois ele ressurge como um outro sólido, que seria a acetanilida bromada. Então, é uma reação assim, muito eficiente, muito rápida, né? Você consegue aí resolver aí todo o seu problema da reação de substituição eletrofílica aromática em menos de 40 minutos com os seus alunos, mostrando aí uma reação que tem lá os seus princípios, alguns princípios da química verde embutidos, e são reagentes, né, que você utiliza que são mais amigáveis, vamos dizer assim. Um outro que dá para a gente fazer, inclusive em ensino médio, é a cromatografia de açúcar, né? Então, o que acontece com a prática da cromatografia, né? Ela é muito usada para separar substâncias. Eu coloco a amostra naquela coluna e vou, né, fazendo com que essas substâncias elas percorram ali por aquela coluna. E aí, devido ao contato, né, com a fase estacionária, eu tenho aí a separação das mesmas. Existem milhões de fotografias lindas, né, de separação, né, de cromatografia por coluna. A gente consegue fazer grandes separações de produtos, pigmentos, né, de produtos naturais, cenoura, beterraba, com o uso da sílica para a coluna, né? Porém, a gente tem um gasto muito grande de eluente, né, para esse tipo de prática. E o principal problema da cromatografia em coluna é o uso do óxido de silício, né? Então, aí a sílica, ela é um pó muito fino, que ela tem alguns perigos, entre eles a doença da silicose. Então, tem um risco aí muito alto à saúde humana. E aí a gente tem aí uma dificuldade para realizar essa prática, principalmente, né, para os alunos do ensino médio / técnico, por conta aí da maturidade deles, da idade. Se a gente já tem esse problema, né, esse cuidado todo com alunos da graduação, ali no seu segundo, terceiro período, que dirá com alunos mais novos. Então, Inclusive, deixa eu só fazer um parênteses, inclusive o custo também, né? Se a gente vai fazer isso para uma turma, o custo da sílica para a gente preencher as colunas para os grupos poderem assistir, né, é muito maior do que se a gente for comprar o açúcar para fazer essa prática e demonstrar, e os alunos fazerem e observarem isso. Pois tem um custo aí alto, e aí existem, né, vários relatos de cromatografias alternativas, tá, pessoal? Então, um desses relatos usava açúcar. E aí, por que não a gente começou a testar, né, o açúcar, e aí a gente conseguiu separar, por exemplo, as antocianinas do hibisco vermelho, que é o que trata o vídeo que a gente trouxe, e também conseguimos já separar pigmentos do boldo do Chile. Tentamos já fazer com moléculas orgânicas, né, o para e o ortonitrofenol. E temos aí que ainda ajustar esse processo para o açúcar, né, porque aí vai depender da fase estacionária, da interação, e aí então a gente tem que testar esses eluentes para fazer uma separação efetiva. E aí a gente vê, então, com o hibisco, boldo do Chile,
os pigmentos da cenoura, a gente tem já resultados muito bons e essas práticas correm direto lá no IFE. Pode ir aí, Tiago. Bem, pessoal, aqui nós temos, então, o processo de cromatografia, né? Aqui é uma cromatografia em coluna, só que aqui, no lugar da sílica, nós já substituímos esse pó fino que, se inalado, pode causar uma doença chamada silicose nos pulmões, por açúcar, tá bom? Então, a química mais sustentável, né, está aqui, não tão nociva para o ser humano, pois estamos fazendo uma cromatografia alternativa, que seria a substituição da sílica por açúcar. Claro que o açúcar não vai separar tudo que a gente deseja, mas existem algumas coisas que ela vai separar muito bem e você pode dar essa aula para o seu aluno. Aqui, quando você não tem uma coluna, você pode substituir isso, tá? Até mesmo por uma pipeta um pouco mais grossa, né? Comprida, onde você também colocaria o açúcar e uma menor quantidade de substância que você vai separar lá. Aqui nós vamos separar hoje o hibisco vermelho. Primeiro a gente fez um extrato, né, do hibisco vermelho com etanol, um pouco de etanol só, tá? Não pode ser muito. Maceramos e temos esse extrato. Desse extrato ele vai ser aplicado aqui no topo da minha coluna, tá? Essa coluna já está embebida com uma mistura de eluentes, de hexano e acetato de etila. Claro que lá na escola, se você não tem hexano com acetato de etila, você pode testar substâncias que você pode comprar facilmente na farmácia, como por exemplo, a acetona comercial da farmácia, porque tem uma mistura ali de polaridades diferentes, né? Você pode tentar também comprar um querosene numa loja de ferragens, para testar, né, se aquela polaridade vai ser suficiente para a separação. Então aqui, né, eu empacotei a coluna com essa mistura de hexano com acetato de etila. Vou, então, deixar aqui pingar até aparecer ali o iniciozinho da minha coluna e vou fazer a aplicação da minha amostra. Faço a aplicação da minha amostra com o uso de uma pipeta, né, que vá até lá. Obviamente, eu vou colocar mais eluente aqui em cima, vou entrar com a minha substância nessa coluna e vou colocar um pouco mais de eluente aqui em cima, a mistura que eu escolhi, que eu sei que vai funcionar para essa amostra. E aí eu vou ver uma separação das antocianinas que estão presentes no hibisco vermelho, tá? E aí eu vou discutir isso com os alunos, porque na hora que nós recolhemos aqui, né, nós temos colorações diferentes no solvente que cai aqui embaixo. Vocês vão ver conforme as fotos mostram aí, né, que eu tenho, ora, um pouco mais rosado, um pouco mais arroxeado. São as antocianinas que são separadas de acordo com a polaridade e com a afinidade que ela tem pelo açúcar ou pelo eluente que está percolando aqui, que no nosso caso é uma mistura de hexano com acetato de etila 8:2. No final, as substâncias que ainda ficam presas aqui, você pode usar etanol para que ele carregue tudo que vai estar aqui no finalzinho. Essa mesma técnica de cromatografia, ela pode ser feita com um giz, tá? O giz é aquele giz normal que a gente compra, tá? A gente só tem que ter cuidado, porque agora normalmente o giz vem com uma capinha, né, para não sujar seu dedo. Você tem que raspar aquela capa, tá? E mergulhar esse giz numa substância que você quer separar. Então, por exemplo, aqui eu tenho, né, a mesma, né, o mesmo extrato do hibisco e eu coloquei o giz aqui. Você pode fazer isso com alguns alimentos, né? Vocês vão ver aí nas fotos os alimentos que nós fizemos os extratos deles e colocamos o giz, e é uma cromatografia alternativa, porque depois, né, que você percola, por exemplo, aqui você está vendo duas substânciazinhas que você pode mostrar para os seus alunos. Uma que ficou lá, né, com o giz,
e a outra que foi carreada ali por aquele eluente que nós usamos, que está aqui. Aqui no caso foi etanol puro, tá bom? Então você pode também ensinar a técnica da cromatografia com giz, que é uma técnica que tem a tendência de ser mais sustentável e não está utilizando a sílica. Pessoal, então, como eu falei, né? A cromatografia em açúcar, ela sempre foi muito útil para a gente, hibisco vermelho, boldo do Chile, alguns alimentos. A do giz não precisa, né, de eluente nenhum. A do giz, você mergulha já no produto macerado, né? E aí você tem a separação. Claro que vai funcionar para algumas coisas, outras não vai funcionar. A gente já fez esses testes. Acabei de ver ali no vídeo que eu falo das fotos da cromatografia do giz, e eu esqueci de colocá-las aqui na apresentação. Mas eu, na quarta-feira, mostro para vocês, porque eu tenho elas aqui. Foi um projeto que eu desenvolvi com os alunos do PIBID, e a gente tem aí várias fotos. Foi um capítulo de livro, inclusive, essa cromatografia alternativa do giz, e a gente faz muito nas escolas em que o PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência, né? Os alunos da licenciatura participam aí. Então, eu trago para vocês sem falta na quarta-feira, fico devendo aí, porque eu esqueci aí, uma falha minha, de colocar essas fotinhos do giz. Então, o giz é muito eficiente, principalmente no ensino médio. Você não vai precisar comprar acetona comercial na farmácia para tentar usar como eluente, né? Você não vai ter aí a necessidade do hexano com acetato de etila. Então, o giz foi muito legal aí para a gente. Eu vou mostrar para vocês na quarta-feira, sem falta. Eu já vou começar falando dele novamente, tá? Alguma pergunta? Posso passar? Então, agora a gente vai falar da formação de hidropirimidinas aí, ou as hidropirimidinonas, porque eu posso fazer qualquer uma delas, tá? Pelo uso do micro-ondas. O micro-ondas é um método, né? Uma fonte alternativa de energia, assim como o ultrassom, né? Então, por que começou a se estudar, né, essas fontes alternativas de energia? Porque eu tinha gastos elevadíssimos energéticos, né, para as fontes de aquecimento. Tem reações aí, vocês sabem muito bem, que demoram 24 horas sob aquecimento, 12 horas sob aquecimento, e esse aquecimento não é tão efetivo assim, né? Já com o ultrassom, né, eu tenho lá as cavitações, como foi explicado anteriormente, ou as irradiações por micro-ondas, vai favorecer aí um aquecimento mais rápido, né? E até melhor mesmo com a imagem que eu vou mostrar aqui para vocês na sequência. Então, o uso do micro-ondas como fonte de aquecimento vem se tornando muito popular no meio científico, né? Então, ele se tornou uma técnica amplamente estudada. Aí, por exemplo, a gente vê, né, o aquecimento convencional, como é que ele fica lá depois de tanto tempo que a reação está funcionando, e a irradiação por micro-ondas, né? A irradiação por micro-ondas, ela é como se ela ali conseguisse, né, atingir de uma forma mais uniforme. É claro que a gente aqui vai fazer o experimento com micro-ondas caseiro, que a gente levou da nossa casa para o laboratório e nunca mais devolvemos de volta para a nossa casa, tá? Porque aí não vai poder mais. Porém, a gente sabe que tem os reatores micro-ondas, que são muito caros, né? Tem um custo elevado aí, uns 200, 300 mil reais, eu acho, que tem um controle muito maior da reação. Mas lembrando que isso aqui, esses experimentos são para ensinar, para discutir, né? E daí a gente pode discutir essas fontes alternativas de energia, a gente pode mostrar uma série de reações, né, que foram testadas em micro-ondas caseiro e que funcionaram muito bem em muito menos tempo. Então, a gente pode discutir esse princípio da química verde aí dentro dessa prática simples no micro-ondas caseiro. Se você tem à sua disposição um reator micro-ondas, aí você pode fazer algumas outras coisas que o micro-ondas caseiro não tem essa eficiência.
Então, aqui, por exemplo, a gente fez uma reação muito importante, são as reações multicomponentes, né? Além de uma economia atômica, né, que é um outro tópico da química verde que a gente pode trabalhar aqui, né, que a gente vê que a maioria, né, dos reagentes estão incorporados no produto final, então o resíduo é muito baixo nesse tipo de reação. Então, a gente tem aí essas reações como ferramentas que os químicos sintéticos estão utilizando muito atualmente, por conta da sua eficiência, a seletividade, e ela forma, né, reações que são muito complexas de serem formadas, e aí elas conseguem, né, suprir essa necessidade. Então, essas reações elas têm vantagens em termos de tempo, ela usa o menor número de etapas para a formação do produto final. Essa reação aqui é em uma etapa só, a gente coloca tudo no recipiente, irradia por micro-ondas e consegue a formação do produto. A gente não tem a necessidade de isolamento, né, de um intermediário. A gente tem pouquíssimos processos de purificação. Aqui, no caso, vocês vão ver que é só uma recristalização. E a gente ainda tem a vantagem em termos de rendimento. Esse aqui é um estudo do ensino superior, né, obviamente, é da pesquisa lá que a gente desenvolve em química verde, nas reações multicomponentes, então a gente engloba alguns princípios, só que a gente leva essa reação para os alunos, né, verem no ensino técnico, por que não? Porque eles aprendem lá na Orgânica 3 o mecanismo, né? Então o ensino técnico ele é capaz ainda de observar algumas coisas aqui, né, de mecanismo de reação orgânica, da química orgânica. Ensino médio ficaria um pouco mais difícil, mas se você tivesse esses aparatos, esses reagentes, você conseguiria mostrar, por exemplo, que esse produto aqui é um precursor de uma série de estudos aí candidatos a fármaco, né? Então, aqui, por exemplo, tem um estudo do meu aluno que faz lá de reações multicomponentes. Você pode ver, né, que na literatura eles usam acetonitrila, né, como solvente, e essa reação demora 3 horas para ter 15% de rendimento, quando eu não uso o cloreto de amônio como aditivo, né? E aí tem um porquê todo de por que usar esse aditivo, que nós não vamos nos ater a ele nesse momento aqui agora da oficina. E quando a gente usa esse aditivo, a gente consegue tirar o solvente, que bom, né? O acetonitrila, mas ainda assim a gente tem que refluxar por 3 horas e ter 45% de rendimento aí desse produto, dessa reação multicomponente. Quando a gente faz, né, essas reações em apenas 5 minutos em micro-ondas, sem o aditivo a gente consegue 65% de rendimento, e com o aditivo a gente consegue já 80% de rendimento. Lembrando que esse aditivo aqui, o cloreto de amônio, é um aditivo dentro, né, da classificação de periculosidade, tem uma periculosidade, né, média, não é tão bonzinho assim, vamos colocar entre aspas, mas também não é tão maléfico, e dentro do custo ele é bem barato frente aos outros aditivos que essa reação aqui requer, tá? Para ter um alto rendimento. Então, o professor Tiago vai passar aí esse vídeo só para vocês verem como é que a gente mexe lá com... E é um micro-ondas caseiro mesmo, para mostrar para vocês que é um micro-ondas que a gente trouxe da nossa casa, foi para lá para a gente fazer uma série de estudos, e esses estudos continuam lá, e essa reação a gente faz bastante, porque ela é colorida, então os alunos gostam bastante de ver. Pode passar, Tiago, aí. Nós vamos agora fazer a síntese multicomponente de um composto conhecido como dihidropirimidinona. As dihidropirimidinonas e os seus derivados são uma classe de heterociclos nitrogenados e apresentam importantes aplicações terapêuticas, entre elas anti-inflamatórias, antitumorais, antifúngicas e antimalária. Para esse experimento, nós vamos usar o conceito da química verde, que usa uma fonte de energia alternativa. E aí nós vamos usar o benzaldeído, o acetoacetato de etila e a ureia. 1,1 gramas de benzaldeído, 1,3 gramas de acetoacetato de etila e 0,7 gramas de ureia. Nós vamos homogeneizar isso tudo dentro de um becker, que será o nosso, né, reator, entre aspas.
E qual é a diferença desse método de irradiação por micro-ondas do método convencional? O método convencional utiliza um catalisador ácido. Nesse a gente não precisa usar catalisador. No método convencional leva 2 horas e nesse nós temos apenas 5 minutos. Temos alto gasto de energia no método convencional e aqui, fazendo a métrica, a gente teve uma economia energética de 92% em comparação ao método convencional, economizando 1.933 watts. E ambos os rendimentos do método tradicional e do método por micro-ondas é de 75%. Vamos fazer então. Então, aqui eu já tenho a quantidade de benzaldeído, vou colocar a quantidade exata do aceto ou acetato de etila, tá? E a quantidade de ureia. Todas previamente pesadas na quantidade que eu já descrevi anteriormente. Nós vamos homogeneizar, né, essa reação e vamos colocar no micro-ondas. Como a gente aqui não tem um reator micro-ondas, a gente usa o micro-ondas doméstico. Obviamente que uma vez esse micro-ondas sendo utilizado, né, no laboratório, ele não pode mais retornar para a sua casa. Então nós vamos aqui colocar, né, nosso experimento. Colocamos ali, vamos colocar o tempo que nós queremos, 5 minutos. Passado o tempo, nós temos que, primeiramente, esperar uns 2 minutinhos, porque vai estar bem quente ali dentro, tá? Depois desse tempo nós vamos abrir e nós vamos ter o produto lá sendo formado. Vale ressaltar que não é toda reação que vai funcionar com o micro-ondas doméstico, tá? Existem algumas reações que tem que ter um controle maior e aí teria que ser o reator micro-ondas. Mas essa aqui a gente já testou várias vezes e viu que funciona. E aqui está a sua dihidropiridinona. Claro que depois disso aqui a gente vai purificar ela, tá? Usando a recristalização. Aqui nós temos o composto final formado por uma reação multicomponente, que ela tem uma grande economia atômica, princípio que também a química verde utiliza. Bem, como vocês viram ali, né, o sólidozinho é um sólidozinho alaranjado no final, né? E aí os alunos, né, eles gostam muito de ver esse tipo de transformação, né, dos sólidos, né, mudando de cor. Aí eu acho que principalmente os alunos do ensino médio, ensino técnico, eles acreditam que aconteceu alguma coisa. Bem, agora a gente vai falar da síntese do bioplástico. Dá para fazer tranquilamente no ensino médio de qualquer escola, porque é um método muito legal que a gente conseguiu desenvolver. O professor Tiago aí vai falar para vocês sobre isso, já que é a área dele total aí, doutor em polímeros. Pode falar, Tiago. Bom, essa síntese do bioplástico, a gente utiliza o amido. Na verdade, quando a gente fala da síntese de um bioplástico, na verdade, a gente já está utilizando uma macromolécula, né, que é o amido. O amido, ele é uma macromolécula de origem natural, que pode ser proveniente de várias fontes, como milho, batata, banana verde. A gente tem em casa, né, todo mundo tem o amido de milho em casa, né, a famosa maisena. E esse amido, ele é formado pela união de 2 polissacarídeos, né? Que é a amilose e a amilopectina. Aqui a gente tem a estrutura dos dois. A amilose, ela tem uma estrutura linear, enquanto a amilopectina tem essa estrutura de um material ramificado, tá? O que a gente pode perceber é que essa estrutura, eles são polissacarídeos, então tem uma grande quantidade desses grupamentos hidroxila. Aí, vai dar um para frente, Kelly. Então, esses materiais, eles já são um material polimérico, né? Uma macromolécula, em que a gente utiliza esse material para fazer reações complementares, né? Que é a prática, a nossa proposta, para obter um novo material com propriedades diferentes dessas duas. Quando a gente vai para frente, o que a gente tem? A gente tem o amido, então aí representado por essa estrutura linear, tá? Essas hidroxilas,
E a gente utiliza o suco de limão. O suco de limão, ele é rico em ácido cítrico. Quando a gente aquece essa reação, a gente pega esses grupamentos ácido carboxílico do ácido cítrico e reage com essas hidroxilas que a gente tem ao longo da cadeia do amido. E com isso a gente amarra essas cadeias, né? A gente promove o que a gente chama de reticulação dessas cadeias. E o que a gente observa no início da prática é um aumento, a gente começa a ver que a viscosidade vai aumentando, cada vez mais a viscosidade vai aumentando, e aí depois a gente deixa esse material secando por algum tempo, e depois a gente nota que ele fica muito quebradiço, né? Por conta dessa amarração das cadeias. A gente tem um material que a gente chama de termorrígido, então a gente espalha ele numa superfície, deixa secando, quando essa água evapora, depois de uma semana mais ou menos, a gente poderia adiantar, colocar numa estufa, enfim, para remover mais a umidade mais rapidamente, mas se a gente deixar na bancada para aulas demonstrativas, deixar ela na bancada já resolve a nossa questão, a gente já consegue demonstrar isso para os alunos, e o que a gente percebe é um material bastante quebradiço. Como que a gente pode tornar esse material menos quebradiço, né? Se a gente lembrar lá de trás da prática do biodiesel, lá no biodiesel a gente tem a formação de um subproduto que é o glicerol. Isso eu não coloquei aí nesses slides. A gente tem o glicerol. O glicerol, ele pode ser utilizado como um plastificante para esse tipo de material. Então, essas moléculas de glicerol vão estar no meio das cadeias, dessas cadeias mais rígidas, e a gente não vai ter não vai ter um material tão quebradiço. A gente consegue tornar esse material um pouco mais maleável, tá? Embora a gente tenha as ligações cruzadas. Existem alguns estudos nacionais e internacionais que dão uma aplicabilidade para esse tipo de material, né? Desse polímero, desse bioplástico, né? Então, a gente tem a utilização aí desse artigo da Química Nova, o ácido cítrico como agente multifuncional para esqueci o termo em português, blowing films, para fazer os filmes, aqueles, tipo essas sacolas de mercado, né? Que a gente infla, faz o sopro de filmes, dá uma moldagem por sopro, de filmes de amido. A gente tem o uso do amido, do amido como na indústria agrícola, né? E a gente tem diversos outros materiais que podem ser modificantes, né? Não só o ácido cítrico, mas como o ácido azelaico e como o ácido adípico, que são diácidos. Se a gente observar as estruturas deles, eles precisam ter mais de um grupo ácido carboxílico para reagir dessa forma, unir essas cadeias de amido e tornar esse material reticulado, e a partir disso dar uma nova aplicação para esse tipo de material, né? Diferente do que a gente faz. A gente faz uma prática demonstrativa, que é o que eu vou mostrar para vocês. Tá? Mas existem alguns estudos, existem diversos estudos, para dar uma aplicação efetiva para esse tipo de plástico em substituição aos materiais que já são comumente utilizados, né? Só que eles são oriundos, os plásticos de hoje em dia, né? Os materiais que já são amplamente conhecidos por todos, como polipropileno, polietileno, poliestireno, eles vêm de materiais que são derivados da indústria petroquímica, né? Embora a gente tenha aí um dos princípios da química verde, que seja a economia atômica, né? Já que a gente está formando cadeias e que a gente está unindo todos os nossos monômeros, os nossos reagentes são agregados no polímero final, mas eles são oriundos de uma fonte que não é renovável, ao contrário desse polímero aí do amido, que é oriundo de fontes renováveis. Então, agora eu vou mostrar para vocês o vídeo da obtenção do polímero da tapioca, e a gente vai ver isso. Oi. A André está perguntando qual o tempo de degradação desse bioplástico. Então, isso a gente ainda não estudou,
tá? Certamente ele tem um tempo de degradação menor do que os plásticos normais. A gente já né? foi até 22 semanas. Mais do Até que isso. 22 semanas a gente vê uma grande degradação, mas a gente não foi mais do que isso. Era um estudo que uma aluna nossa estava fazendo de um TCC, e aí em algumas semanas a gente começou a ver uns furinhos, né? No vídeo até mostra esse material com uns furinhos, porque o que a gente fez, né? A gente enterrou esse material, né, num local lá, para a gente fazer esse estudo. E aí, até 22 semanas, primeiro a gente viu, né, o iniciozinho lá da degradação, em algumas semanas, e aí ele continuou lá, até que na 22ª semana eu conseguia ver ainda o material, mas ele estava bem degradado já, e aí a gente meio que perdeu ali, aconteceu alguma coisa naquele terreno e a gente meio que perdeu aquele material para a gente dar continuidade no finalzão disso, ou então fazer algum teste mesmo no laboratório para ver essa degradação. A gente ainda não fez, não. A questão de fazer o teste de degradação é que nesse material que a gente vai fazer aqui agora, é que a gente não precisaria controlar a quantidade de ácido cítrico que a gente está colocando para entender como que é a degradação, dependendo do grau de reticulação que esse material apresenta. Então, a gente sabe que em 22 semanas a gente tem essa perda do material, né? Ele se degrada, mas usando um suco de limão ali, que a gente tem mais ou menos uma estimativa de quanto de ácido cítrico tem, mas para fazer um estudo certinho, fechadinho, a gente precisaria ter todas essas variáveis controladas para a gente fechar uma coisa mais concreta, tá? Deixa eu botar aqui o vídeo. Para fazer o bioplástico a partir da tapioca, a gente colocou aqui nesse becker 20 gramas de tapioca comercial que a gente compra em casa, e um suco de 4 limões, tá? Dependendo do tamanho dos limões. Se for um limão muito grande, você pode reduzir essa quantidade. Que a gente compra em casa não, tá? Que a gente compra no mercado, que a gente consegue obter facilmente para nossa casa. A quantidade do limão. E a gente adicionou, dá uma misturada. Só que essa reação ela só vai funcionar quando a gente aquecer. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai levar agora esse becker lá para a placa de aquecimento para a gente ver a reação acontecendo. Vamos lá. Então a gente inicia aqui o aquecimento e a gente vai mexendo. Já vê que por enquanto ainda está na viscosidade normal. Um pouquinho só mais viscosa, mas ela ainda está bem fluida. E vamos esperar aí o aquecimento para ver como vai ficar isso. O que a gente vai observando aqui é um aumento da viscosidade. Tá? Então antes estava bem fluido, agora já não está tão fluido. Acho que não dá para perceber ainda aí no vídeo, mas aqui já está um pouco menos, um pouco mais viscoso. Só que a temperatura aqui ainda não está ainda ideal. A gente vai ver que vai ficar mais viscoso ainda. Vamos lá. Ó, aqui tem hidróxido de potássio. Meu que deve ter ficado por aí. Como vocês podem ver, ainda não está viscoso, mas vai ficar. Pronto. Aqui, o que a gente pode ver, ó, já se tornou uma massa bem espessa. E a gente vai continuar mexendo aqui
característica é que esse material ele se torna uma cola. Tá vendo? Eu vou interromper o aquecimento. Na verdade, eu já deveria, nesse ponto, ter interrompido o aquecimento para poder passar ele para o outro recipiente e, com isso, ficar melhor da gente espalhar ele, formar um plástico mais fino que vai proporcionar uma melhor secagem desse material e depois uma remoção melhor dele do local onde a gente verteu. Vou interromper o aquecimento e ele se torna uma massa bem sólida, bem viscosa, bem plástica. E aí, nesse momento, a gente pode tirar ela daqui e espalhar numa superfície e esperar ela secar, que ela vai tomar uma consistência. E depois que essa água toda evaporar, a gente vai ver como ela fica. Vocês podem ver que ela forma bem diferente do que... mais consistente que um mingau, tá? Como se fosse uma cola mesmo. Depois que a gente tira ela daquele becker, a gente coloca ela esticada, aquela massa esticada aqui, e ela vai ficar secando aqui para a umidade, para perder a umidade, e vai se tornar um filme que inicialmente vai ser um filme bem quebradiço. Esse material ele é biodegradável e se degrada no ambiente em cerca de 28 dias. O que acontece aí? A gente tem a tapioca, que é o amido, né? Ele já é um material polimérico, é uma cadeia linear. Quando a gente coloca o ácido cítrico, o suco de limão, que é rico em ácido cítrico, o que acontece? E aquece, o amido, a gente lembra que ele é um polissacarídeo, então tem vários grupamentos OH. E o ácido cítrico tem um grupamento ácido. Quando a gente aquece isso, a gente promove uma reação de esterificação. Então, o ácido do ácido cítrico reage com o álcool da cadeia do amido, e aí o ácido cítrico tem três ácidos carboxílicos, então a gente acaba amarrando as cadeias. Então a gente forma um material que é um termorrígido, um polímero termorrígido, um polímero natural termorrígido. Tá? Por isso que ele toma esse outro aspecto, um aspecto mais pegajoso, aumenta mais a viscosidade, e depois ele se torna quebradiço. A gente tem uma amarração de todas essas cadeias do amido pelo ácido cítrico, pela ação do ácido cítrico, tá? Como a gente pode ver aí nessas fotos, ele fica um material um pouco transparente, né? Que ele é decorrente da evaporação da água. E é isso que a gente espera que aconteça com o material que a gente fez agora, tá bom? Bom, então é isso. Ele começa a ser degradado em 28 dias e ele foi degradado até 22 semanas, como a professora Kelly falou, tá? Que aí no vídeo eu dei uma informação, a professora Kelly deu outra, mas ele começa em 28 dias e depois ele termina lá com as 22 semanas e depois disso a gente não foi mais para frente. Bem, nossa última prática que a gente tem aqui de hoje, né, é a síntese do acetato de cobre em microescala, tá? E por que a microescala, né? Então, essa prática dá para se fazer num colégio de ensino médio, sem nem precisar de laboratório, tá bom? Então, por que isso? Eu tenho uma moeda de 5 centavos, essa moeda de 5 centavos de real, ela é constituída de aço revestida por cobre, então tem que ser de 5 centavos, porque ela que tem aquela coloração um pouquinho diferente da de 10 centavos. Kelly, Oi? só antes de dar continuidade,
Aqui no chat, a Andréa perguntou sobre o experimento anterior. Ela queria saber até quantos graus está sendo aquecido. E a Letícia queria saber também se é possível fazer isso em casa e utilizar como substituto de plástico filme no dia a dia, por exemplo. Olha, Andréia, a temperatura, a gente chega em torno de 120 graus até formar aquela massa mesmo. Não precisa de uma temperatura muito alta. Dá para fazer em casa? Dá, porque a gente já fez esse experimento em casa nessa época de pandemia. A gente já até fez com aluno em casa. Porém, sobre usar como plástico filme, o professor Tiago vai falar aí para você. não é possível usar ele como plástico, substituto daquele plástico filme, né, que é o filme de PVC que a gente usa. Por que que a gente não pode usar ele no dia a dia como um plástico? Vocês vão ver que ali, vocês viram que ali ele está bem pegajoso, né? Mas quando ele seca, ele fica completamente diferente daquilo, tá? Ele não fica um filme, ele fica rígido, entendeu? Por isso que a gente não pode utilizar ele como substituto no plástico. Já existem estudos, como eu mostrei lá, aqueles títulos de artigo, que dão um beneficiamento para esse material, né? Então foram feitos esses estudos como forma de aprimorar essa síntese para tornar esse material utilizável no nosso dia a dia, tá? Você não vai conseguir fazer na sua casa e utilizar como substituto do plástico, mas se você quiser fazer na sua casa para você ver como fica, você pode, tendo tapioca, tendo suco de limão, uma panela para você mexer, você pode fazer na sua casa, e aí você vê qual vai ser o aspecto desse material depois, entendeu? Mas dar uma utilidade para ele, nessas condições, não, tá? Você pode tentar e colocar, Pode. sei lá, algum aditivo aí, sei lá, tipo óleo de cozinha. Eu acho que não vai funcionar não, entendeu? Mas se você tiver alguma coisa aí, Mas se se você quiser funcionar, comprar conta pra gente. se você quiser ir na farmácia comprar glicerina e colocar um pouquinho de glicerina, pode também, e você vai vendo, é uma experimentação sua com materiais que não são tóxicos, né? E você faz parte aí do processo científico, E tá? conta pra gente. Lembrando que essa tapioca não é a tapioca do cuscuz, é a tapioca aquela que você compra para fazer tapioca mesmo, que vende, que tu bota na frigideira. Isso, É aquela granulada. tapioca hidratada, que é o nome. Não é o grão. Não pode ser também aquela que a gente compra nessas lojas tipo Casa Pedro, eles vendem em pó, tá? Esse pó também não é tão indicado. O ideal é que seja essa do mercado mesmo que a gente compra para fazer tapioca na frigideira, tá? E aí você conta pra gente, por favor, se Isso, deu certo aí, colocando a um pouquinho glicerina. de glicerina ou um pouquinho do óleo aí da cozinha. E aí você mostra pra gente, entra em contato com a gente por e-mail. Já podemos tentar fazer isso. A gente pode tentar fazer isso no laboratório quando a gente voltar de forma presencial. Mas muito boa a sua ideia. Vamos em frente. Então, como eu falei, o último experimento que eu trouxe hoje dá para fazer aí numa escola que nem tem laboratório, dá para fazer com o seu filho, eu faço para o meu filho ver, né? Que é a síntese do acetato de cobre em microescala. Então, novamente, tem que ser a moedinha de 5 centavos, porque ela tem um revestimento de cobre, tá? Aí você pega o vinagre, que você tem aí, vinagre branco de preferência, que é uma solução de água com ácido acético, né? E aí a gente goteja sobre aquela superfície, aproximadamente 20 gotinhas. Você vai ver que devido à tensão superficial não vai escorrer na moeda, você pode deixar lá. E aí você começa a observar, né, durante um dia inteiro, 24 horas depois, a formação completa aí de cristais, né? Coloração meio verde, meio azulada, do acetato de cobre, né? Foi um estudo de um ex-aluno nosso que a gente tem, de um TCC. Hoje esse aluno continua lá seus estudos de Química Verde no mestrado na UERJ, em catálise. E aí ele fez esse estudo e aí ele observou, né,
depois desse período, aí é uma fotinho dele, né, dessa moeda, né, com esses cristais sendo formados e dando zoom aí nessa molécula, né, nessa foto, nessa moeda, né? E por que, né, esse estudo em microescala, né? Aí tem toda a história interessante da microescala, porque, assim, quando é uma coisa que você só quer mostrar para os alunos, né, como você quer que ele faça, mas você quer uma demonstração para eles, que ele possa ver essa síntese ali do acetato de cobre, ele não precisa pegar uma série de reagentes que tem descrito na literatura para que ele faça a síntese do acetato de cobre, por exemplo, numa disciplina de inorgânica experimental. Ele pode muito bem, né, fazer essa síntese em microescala, porque aí não vamos ter resíduo, né? A microescala tem essa importância de você usar menos quantidade de reagentes do que você necessita para ter menos resíduo para se tratar. Isso está dentro dos princípios da química verde. E aí, no caso, você mostra que você não tem resíduo algum. A gente depois fez, né? Claro que você pode pensar, será que isso é acetato de cobre mesmo? Depois a gente pegou esse material, levou para a identificação desse material, a gente fez métodos, né, de identificação, como, por exemplo, o infravermelho, e aí a gente mostra lá, né, nesse trabalho que realmente era o acetato de cobre produzido ali na moedinha, e é uma síntese muito fácil, muito rápida de ser feita, aí demora de um dia para o outro, ok, mas ela é muito simples de ser feita, e o Thiago vai mostrar aí para vocês. Olá, gente. Então, uma experiência que a gente pode fazer com os nossos alunos do ensino médio ou do ensino superior é a formação do acetato de cobre. E é um experimento muito fácil, né? Eu não preciso fazer uma síntese onde eu gasto muitos reagentes. Eu posso fazer essa síntese que a gente chama uma técnica de microescala, que mostra, né, a síntese desse composto em proporções diminutas, só para o aluno aprender, né? Então aqui a gente tem uma moeda de 5 centavos. Essa moeda de 5 centavos, ela é revestida por cobre, portanto só serve a de 5 centavos, tá bom? As outras não têm esse material. Onde você vai pingar 20 gotas de vinagre, o vinagre da sua casa, e vai deixar de um dia para o outro. Aí no final desse experimento, você vai ver uma camadinha de uns compostozinhos azul, né, em cima dessa moeda, que seria o acetato de cobre lá, que tem a coloração azul, e aí você pode fazer todo esse debate com os nossos colegas, né, como aquela síntese foi feita, essa microescala, o porquê dela ser importante para não usar tanto material e tanto resíduo, né, que não foi gerado para o meio ambiente. Isso é um dos requisitos da química limpa. Então, aí, pessoal, né, como vocês podem ver, foi uma síntese muito rápida, um vídeo muito rápido, porque eu não tenho mais o que mostrar, você só pinga ali mesmo, e é bem interessante, né? Os alunos gostam bastante de ver essa formação aí. Bem, são 10 para as 6 aqui no meu relógio, né? Conforme eu falei, então, essas eram as práticas. E será que essas práticas elas são tão verdes assim? Será que elas têm alguns problemas? Isso aí a gente vai continuar, né, na quarta-feira, onde a gente vai aplicar algumas métricas da química verde, né? As métricas holísticas. Está aí o material, já está aqui na minha frente. Então, a gente vai poder, né, fazer esses trabalhos aí da estrela verde, que está passando para vocês, da matriz verde. E aí a gente vai fazer algumas análises de verdura de alguns experimentos, e eu vou propor para vocês também fazerem junto comigo aí uma análise de uma verdura de um desses experimentos, a escolha de vocês aí lá na quarta-feira, quando a gente continuar e finalizar essa oficina, ok? É muito interessante saber as métricas, né, holísticas, porque você precisa ver quão verde é aquela prática, né? Você aplicou os princípios, ok, mas e aí, né? Vamos estudar isso mais a fundo? Vamos olhar, né, com os olhos da sustentabilidade, tem uma série de requisitos que você precisa ver para classificar, né,
o índice de verdura dessa reação, e nós vamos fazer isso com essas práticas que nós mostramos aqui hoje para vocês, ok? Estou abertas aí a perguntas, eu e o professor Tiago. Pode falar, Letícia, eu estou lendo o chat aqui. Então, a Letícia comentou aqui, um comentário sobre os ambientes de ensino em que a química verde é abordada. Ah, você percebe isso? Ela está dizendo que ela percebe que a química verde é mais forte nos institutos federais que nas universidades. É assim, eu não tenho esse parâmetro, né? Eu só posso falar por um parâmetro muito pequeno, que seria o Rio de Janeiro, né? Então, assim, eu entendo, né, que poderia ter mais disciplinas eletivas ou optativas, ou, quem sabe, até obrigatórios um dia, de Química Verde e sustentabilidade nos cursos superiores, mas eu também entendo o problema, né, de se, por exemplo, se fosse obrigatória, né, de toda a mudança da matriz, né, dali, né, do fluxograma de disciplinas. Então, de repente, começar ela com uma matéria eletiva, uma matéria optativa, que foi assim que a gente começou lá no IFE de Caxias, né? A gente começou com uma matéria optativa, e aí, como a gente faz muitos eventos nisso, no laboratório, né, em alguns eventos teóricos, ela foi tornando ali uma prática comum dentro do IFRJ de Caxias. Ela diz que o contato dela iniciou, né, lá no IFPR, né, que ela vai ter aí, o chat andou aqui, nas instituições que eu passei, e depois esse contato foi nulo, né, não teve mais. Então, Letícia, como você teve esse contato, né, no IFE, no seu IFE lá, quando você vai para a universidade, de repente você pode conversar com algum professor que tenha mais afinidade nessa área e expor para ele, né, o porquê disso e dar um clique nele, de repente, dele começar a ter essa disciplina eletiva, ou então trabalhar com alguma coisa vinculada, né? E eu concordo ali com que o Tiago fala, né, que a gente tem que ter uma abordagem de química verde nas disciplinas já existentes, né? Então, a gente tem que fazer essa temática ser transversal a tudo que a gente estuda na química, sim. Isso já faz parte do PCN, por exemplo, de química, que fala, né, que tem que ter uma abordagem ali transversal em tudo que se estuda. Existe um livro muito bom que coincidentemente, da ACS, que é um livro que fala a química para um futuro sustentável. Aguarda só 5 segundos, que eu já estou pegando ele aqui na minha estante. E eu vou abrir a câmera para que vocês possam ver a foto desse livro, né? Ele é um livro muito... Eu acho ele de extrema importância, né? Esse livro aqui, coincidentemente, ele é da American Chemical Society, tá? Não é uma propaganda, porque a gente está aqui, né, num capítulo estudantil da ACS. Esse livro, ele foi me doado pela editora, né? A editora viu meus trabalhos em sustentabilidade e enviou para minha casa, né? Está aqui, ó, Química para um Futuro Sustentável, né? Tem a tradução, né, da American Chemical Society, aí é um projeto da American Chemical Society. E nesse livro eles fazem essas abordagens transversais. É um livro para o ensino médio, né? Então ele faz as abordagens transversais da sustentabilidade em vários capítulos, todos os capítulos, né, em vários temas que a gente estuda. Por exemplo, né, energia por transferência de elétrons, e aí tem o estudo da pilha. E aí ele tem lá toda uma parte de sustentabilidade ali naquele momento. Aí você pode falar, esse é muito fácil, né? Fazer essa transversalidade desse tema na pilha é fácil. Mas, por exemplo, ele fala na parte da tabela periódica, ele tem ali um momento que ele fala de fogos, da fissão nuclear, e aí ele vai trabalhando a temática da tabela periódica com algumas coisas sustentáveis ali. Então, assim, é um livro, ele é muito completo para o ensino médio, né, principalmente ensino médio técnico,
mas para quem do ensino superior que gosta do tema, é importante. Ele tem 12 capítulos, tá? Ele tem quase 600 páginas, né? É um livro bem grosso, ó. Ele tem quase 600 páginas. Então, assim, ele é bem, bem interessante, né? Para quem gosta da área, quer trabalhar com a sustentabilidade aí, e aí você consegue, né, colocar esses temas transversais aí dentro aí das temáticas que você estuda, né, com seus alunos, né, principalmente na área lá do ensino médio, para que você não tem muito aparatos para isso, né? Às vezes você não tem um laboratório, mas você pode trabalhar da forma mais teórica, né? Por que não? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A questão da degradabilidade deve ser investigada para saber se fragmenta e decompõe seus compostos orgânicos. Tiago vai responder, Andréia? Vou. Antes disso, eu queria até puxar o gancho aí da Letícia também, antes de responder a Andréia, que ela falou dessa questão da universidade, né? Muitas vezes os professores da universidade ainda não sabem como que eles vão iniciar alguma coisa, algum assunto nessa temática da química verde. Se você já já tem esse conhecimento prévio, fica até mais fácil dele ter alguém junto para ajudar, para colaborar com ele para desenvolver alguma coisa. Então, muitas vezes isso não é tão abordado nas universidades por conta dessa questão do docente mesmo, né? De não ter um respaldo, de não saber por onde vai começar, que acaba que eles fazem tanta coisa dentro da universidade, é tão trabalho que muitas vezes isso acaba ficando meio de lado. Então, se você já tem isso, como a professora Kelly falou, né, se você puder chegar e dar essa atenção para esses professores para desenvolver um trabalho, vai ser bom para você e para eles também, tá? Era isso que eu queria complementar aí na fala da Letícia e da Kelly. E com relação à Andréia, sim, a gente tem que investigar isso para ver se ele realmente degrada ou se ele só fragmenta em partículas menores. No mercado, uma vez eu estava vendo sobre isso, nesses mercados, hoje, quando a gente compra essas sacolas que vai para casa, né? Eles têm lá, que são sacolas oxibiodegradáveis. Eu não sei se vocês já viram sobre isso, já leram sobre isso, ou se já viram isso escrito nessas sacolas. Na verdade, ele não degrada, ele não decompõe aquele polímero, né? Ele só fragmenta em partículas menores. Então, quando aquilo vai para o ambiente, aquela sacola ela se transforma em pedaços pequenos e aí depois isso vai acabar parando lá no meio ambiente, no meio aquático, no mar. Aí a gente tem toda uma problemática de microplásticos, tem a problemática de partículas menores, que não sejam nem micro, mas partículas menores que acabam sendo ingeridas pelos organismos, pelos seres, né, aquáticos, como os peixes, como lá as tartarugas, e a gente vê que isso é uma problemática. Então, com relação ao plástico, a gente realmente precisa investigar isso, se ele degrada ou se ele só fragmenta em partículas menores. Eu acredito, na minha humilde opinião, como a gente está tratando de um polímero que é o amido e que é um polímero basicamente um polissacarídeo, né? Eu acho que no meio ambiente a gente consegue, pela ação das bactérias, quebrar essas partículas, né? essas nossas cadeias e degradar mesmo, e não transformar em partículas menores. Ou, num primeiro momento, transforma em partículas menores e depois aquilo acaba sendo degradado pelas próprias bactérias, pelos próprios micro-organismos do ambiente, né? Por ser um polímero natural. Se a gente pegar, por exemplo, a sacola do mercado, que é um polietileno, polipropileno, polietileno, e você fragmenta em partículas menores, você tem a mesma problemática da sacola, só que agora pequena, né? Você tem micro sacolinhas de polietileno, que vai gerar todo o impacto ambiental nocivo, tá? Não sei se eu te respondi alguma coisa, se ficou claro, Andréia, ou se alguém quiser fazer mais algum comentário. Desculpa, estava fechado.
ficou claro aí para o André, eu espero que realmente sejam as bactérias ali que estejam, como o professor Tiago falou, degradando aquele amido, né, que está ali com ácido cítrico. A gente precisava fazer um estudo desse mesmo, esse estudo ainda não foi feito, né? Provavelmente vamos fazer isso num futuro próximo. E aí, para a Letícia, né, que falar que ela tem aí a formação, quando ela tem professores licenciados, né, traz uma formação maior de Química Verde e Sustentabilidade. Depende, eu acho que depende da região também, Letícia, que você está. Mas a gente espera que não, a gente espera que todo mundo aí, porque a gente necessita disso, né? Necessita cada vez mais tratar desse assunto da sustentabilidade e que isso esteja dentro de tudo que a gente faça ali, de tudo que a gente promova nas nossas pesquisas, né? Então, faço votos aí que você siga a sua caminhada e encontre aí profissionais que possam trabalhar com isso, se você, né, gosta dessa temática aí, realmente ela é uma temática muito importante. Que seja uma multiplicadora desse assunto aí na universidade, no seu caminho, como de todos que estão aqui, né? Isso. Então, pessoal, se não tem mais nada a falar, a gente agradece aí a participação de vocês, né? Nesse dia chuvoso no Rio de Janeiro. Na quarta-feira a gente vai continuar, a gente vai fazer umas coisinhas diferentes, né, dentro aí da Química Verde, e eu espero contar aí com a presença de vocês novamente, para que a gente possa aí descobrir quão verde é essas sínteses aí que a gente mostrou para você. Foram poucas, tem muito mais para mostrar, mas que não daria tempo. Pode falar aí, Tiago. Queria agradecer também, obrigado, agradecer o convite de estar aqui participando, de poder apresentar um pouco. A professora Kelly já está anos-luz na frente. E é isso. Queria dizer também que Silmara entrou junto comigo na graduação. Silmara ainda está aí na sala? Silmara entrou junto comigo, somos da turma de 2002. A gente se encontrava algumas vezes na UFRJ, na hora do almoço, e depois, enfim, acabei saindo da UFRJ e não mais encontrei Silmara. Mas o mundo é pequeno, mas o mundo é pequeno e fez você encontrar Silmara depois. Não é? É isso. Que bom. Parabéns, Tiago, pelo caminho que você está seguindo, Obrigado, pelo que você também compartilhou hoje. Agregou muito à formação das pessoas, dos inscritos. E Kelly, a Kelly é integrante do Chapter e tem feito um excelente trabalho na diretoria de ensino, tem ensinado muito a gente sobre Química Verde. E eu queria agradecer por esse primeiro dia de oficina que vocês apresentaram aos inscritos no evento. Nós teremos um segundo dia, uma segunda sessão, na quarta-feira, nesse mesmo horário, das 4 até as 6 da tarde. E agora, eu acredito que a gente esteja caminhando para o finalzinho desse primeiro dia. Eu vou compartilhar aqui no chat o link da lista de presença e também do formulário de inscrição no webinar que nós realizamos toda a última terça-feira de cada mês. O tema de amanhã é ESG, conceitos, evolução e correlação com a Química Verde. É um webinar gratuito, todos que se interessam pelo tema estão convidados para participar. Ele vai ser apresentado pela Carolina Grangeia, da Brasf e doutoranda do Programa de Engenharia de Produção da COP. E, novamente, agradeço a participação de todos, agradeço a disponibilidade da Kelly e do Tiago. E agora eu tenho uns recadinhos para amanhã. Pessoal, a programação de amanhã começa às 10 horas. Nós vamos ter uma palestra sobre os 30 anos da Química Verde. Vai ser com a Nathalie O'Neill. Ela é diretora de ensino superior da BNI, que é uma instituição de referência em Química Verde nos Estados Unidos.
ela foi criada pelo John Warner, que foi um dos criadores dos princípios da química verde, junto com o Paul Anastas, e ela vai apresentar uma evolução histórica da química verde. Retornaremos às 14h com a oficina 1, Química Verde e a perspectiva CS, a técnica dos 6 chapéus, como estratégia de ensino centrada no estudante, seguida da segunda parte do minicurso, análise do ciclo de vida, às 16h. E reforço o convite para o webinar de amanhã, às 19h, sobre ESG. E, como eu disse, tanto o link da lista de presença quanto do webinar já constam no chat. E me despeço por hoje e até amanhã, pessoal. Esperamos vocês. Tchau, pessoal. Até quarta. Tchau, até pessoal. amanhã também. A gente vai se encontrar aqui em algumas palestras, algumas mesas redondas. Não deixem de participar, porque tá muito legal aí tudo e os convidados que nós conseguimos trazer gentilmente aí. Agradecer ao professor Tiago por ter topado vir até aqui, gravar lá os experimentos. Foi um dia de muito trabalho, mas de muitos frutos. Sim, com certeza. Obrigado mais uma vez. E até a próxima, gente. Até quarta. Tchau, gente. Até, pessoal.